Nós estamos aqui esses dias, pessoal, estudando, mas bastante mesmo, o livro de Obadias. Obadias é um profeta do Antigo Testamento chamado profeta menor. A profecia dele, aparentemente, não tem nada a ver conosco. Não, tem muita coisa a ver conosco. É a respeito, entenda bem, de um homem chamado da descendência de Esaú com a descendência de Jacó. E quando o descendente de Esaú, quando eles viram que a descendência de Jacó, Judá, estava passando uma luta, eles se alegraram. Aí não foi bom para eles, não. Só tem um capítulo só, os versículos 12 e 13. Obadias, no meio da Bíblia, é Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias. Depois do Amós é o Obadias. Capítulo 1, só tem um capítulo, versículos 12 e 13. Mas tu não desvias olhar para o dia de teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua adversidade. Atenção, sim, tu não desvias olhar satisfeito para o seu mal. Será que isso não pode acontecer conosco hoje? E acontece muito? Quando que acontece? Quando alguém da sua família que já fez um mal para você, alguém da sua família com quem você tem uma rixa, alguém da família do seu marido, eu tenho explicado isso, da família da sua esposa, a família do seu filho, que é sua nora, a família da sua filha, que é seu genro, a família, entenda bem, do seu irmão, da sua cunhada, família da sua irmã, do seu cunhado, bem, família do seu marido, né? E assim por diante. E nós então ficamos sabendo que alguma coisa está acontecendo de ruim com aquela família. É uma doença, um acidente que aconteceu, uma separação, entenda bem, a destruição de alguém, que um filho dele está no caminho do erro, e nós nos alegramos com aquilo. Esse sentimento, entenda bem, foi reprovado, porque Esaú era filho de quem? De Isaac, que também era pai de Jacó. Porém, quando a descendência de Esaú viu o sofrimento de Judá, eles se alegraram. E Deus está corrigindo aquele povo. Mas essa correção serve para nós também. Lá no Novo Testamento, eu estudei esses dias, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Segunda a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redaguir é responder, né? Até com correção, para corrigir, para instruir em justiça. Então toda a palavra, quer dizer, não é apenas o Novo Testamento, claro que nós vivemos o Novo Testamento, mas essas lições do Antigo Testamento servem para nos corrigir, para que esses sentimentos facciosos, esses sentimentos diabólicos não venham tomar conta de nós e venham nos prejudicar na comunhão com Deus, e consequentemente, quando enfrentarmos uma luta, nós não teremos a ajuda de Deus. Você nunca ouviu falar que tudo que o homem planta, o homem colhe, que é dando que se recebe. Você não dá a bênção, você não recebe a bênção. Então aqui é muito profundo o caso que eu estou falando do profeta Obadias. Obadias está dizendo para nós, está aqui usando, Deus usou Obadias para dizer aos edomitas, que eram descendentes de Esaú, vocês não deviam se alegrar com o dia mau dos seus irmãos. Quer dizer, vocês não deveriam de se alegrar com o que está acontecendo com eles, e talvez isso está acontecendo conosco. Nós ficamos sabendo e nos alegramos. Não deixe, isso é uma cilada do diabo, é uma armadilha do diabo. Jesus ensinou o que temos que fazer. Mateus, você conhece bem, capítulo 5, versículo 44. Mateus 5, 44. Você bebeu alguma coisa hoje, ô Patrick? Mateus 5, 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Não é amar? Amar é querer bem, irmão. Amar não é, entenda bem, de maneira alguma, relação social de beijinho no rosto. Amar é querer bem.
Ainda que a pessoa tenha lhe prejudicado, ainda que a pessoa tenha feito um mal para você, tem que amar os seus inimigos. Mas não sai daqui não. Veja comigo Mateus 10:36. Coloca, por favor. Mateus 10:36. O que diz? E assim os inimigos do homem serão quem? Seus familiares. E às vezes nós criamos, quer dizer, na nossa família, inimizades. Não, às vezes, nem, claro, na maioria das vezes não é da nossa parte, é da outra parte, porque nos prejudicou, porque sentiu, e nós não podemos de maneira alguma. Nós temos tantos exemplos na Bíblia de pessoas que se tornaram inimigos na família. Veja o primeiro caso na Bíblia. Qual é o primeiro caso? Caim e Abel. Coisa séria. Os inimigos do homem serão os dos próprios familiares. Caim, então, o Abel ofereceu para Deus, entenda bem, o seu sacrifício, que foram os animais do seu rebanho, e o outro pegou lá um mato e deu para Deus. E Deus atentou para a oferta, entenda bem, do homem chamado Abel. Não por causa do valor, mas por causa do coração. Que ele deu o melhor, ele fez o coração. E a Bíblia diz que o semblante do Caim está no capítulo 4. Vamos ver isso aqui, que aí ele fica ali, eu leio com vocês. Capítulo 4, versículo 5 de Gênesis. Gênesis, capítulo 4, versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atendeu. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. Olha só, quando ele viu que Deus atentou, Deus seja louvado, Deus sabe de tudo. Às vezes ficamos chateados com o sucesso de alguém da nossa família. Ou alguém da nossa família fica chateado com o nosso sucesso. Né? Isso não pode acontecer, mas acontece. Você está vendo na Bíblia isso acontecer. Isso acontece. Nós não podemos. Até mesmo, não só do parente, até de um vizinho. Deus seja louvado por ele. Não podendo deixar inveja e muito bem entrar, te matar um aqui, tirou. Versículo 5 diz assim, 6. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Quer dizer, ficou de cabeça baixa, né? Abatido. 7. E se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele ele dominarás. 8. Aí diz, e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Olha aí, deixou entrar, nós não estamos dizendo que você vai matar a pessoa fisicamente, não, mas talvez até dentro da pessoa, a pessoa deseja a morte do outro, ou que saia do caminho dele. Irmão, esses sentimentos não podem existir. Não, repito, não é só em relação à nossa família, em relação a qualquer pessoa. Se uma pessoa está sendo mais bem sucedida, amém, mas pastor, ela me prejudicou. Deus seja louvado, Deus sabe de tudo. A Bíblia diz, agindo eu, ninguém impedirá, irmão. Quer dizer, se a pessoa agiu de maneira errada, Deus vai fazer justiça, deixa Deus agir. Mas não, nós deixamos entrar esses sentimentos que atrapalham a nossa comunhão com Deus, que prejudicam o nosso relacionamento com Deus. Então vimos que não podemos ter isso, para não cair no mesmo erro que caiu Caim. Aí eu lembro que eu dei a vocês, quando o Abraão soube que o parente dele, que tinha, entenda bem, tenha tido contenda com seus pastores, a Bíblia diz que ele foi lá socorrer. Olha que diferença. Isso não leio agora, porque não dá para falar tudo de uma vez só. É Gênesis capítulo 14, versículo 11. Quando ele soube o que tinha acontecido, ele foi atrás do inimigo para libertar o seu parente. Então vamos voltar em Mateus 5,44. Ele está dizendo aqui, amai os vossos inimigos, e diz, bendizei os que vos maldizem. Não fale mal da pessoa só porque ela está falando mal de você. Diz, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para quê? Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva dê sobre justos e injustos. Mesmo então que a pessoa tenha feito mal para você, você vai orar por ela, sabendo que ela está
enfrentando um infortúnio, que ela está enfrentando uma tragédia, que ela está enfrentando uma doença, que o filho dela está no caminho errado, que o marido dela virou a cabeça, que a mulher dele perdeu a cabeça. Em vez de você se alegrar, viu? Se meteu comigo, olha aí, meu Deus. Tem gente que se sente tão mimado que Deus, entenda bem, vai comprar o barulho dele. Se meteu com o filhinho de Deus, se meteu com a filhinha de Deus, agora Deus está, para com isso. Deus não está matando ninguém, Deus não está roubando ninguém, Deus não está destruindo ninguém, é o diabo. E nós estamos atribuindo isso a Deus para nos vingar. Não. Pare, aí chega de dizer, não, mas a vingança pertence a Deus. Então, tirando totalmente do contexto. Cuidado para você não cair nessa cilada. Então, o Obadias, o profeta menor, né? Um dos profetas menores, deles, ele está advertindo aqui aquele povo: olha, vocês estão cometendo um erro. Vocês não deveriam se alegrar no dia da calamidade de seus irmãos, dos seus irmãos, do povo de Judá. Talvez sejamos nós, que estamos nos alegrando e não poderíamos nos alegrar de maneira alguma. Nós temos que ter o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Você sabia, está ali, Filipenses 2,5. Coloca lá Filipenses 2,5. Ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tem que haver o mesmo sentimento em nós que havia. Jesus, um dia, os seus irmãos, você sabe que não teve luta na família? Sério? Seus irmãos saíram para aprender, dizendo que ele estava maluco. Está escrito na Bíblia, pastor, Marcos 3,21, leia. Marcos 3,21. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Jesus, meu irmão, ô pastor Jaime, o pessoal lá em casa está dizendo que eu estou fanático, eu estou mal. Mas fala isso de Jesus. Mas tem que haver em nós o quê? O mesmo sentimento. Jesus não ficou com raiva dos seus irmãos, não. Pelo contrário, depois a Tiago se torna um apóstolo, Judas se torna um apóstolo. Entende? Pessoas que fazem parte da obra de Deus. Mas no começo, quando Jesus estava na cruz, todos se mandaram, ninguém ficou com ele, não. Mas ele não ficou guardando raiva, ódio, não. Estou falando de Jesus, o homem. E é o que mesmo sentimento tem que haver em nós. Nós não podemos deixar essas coisas entrar, porque elas vão prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Depois não entendemos, estamos orando, estamos jejuando, estamos fazendo campanha, não funciona. Por quê? Porque no coração, aí você conhece bem, Salmo 66, versículo 18. 66, 18. Ele diz: se eu atender a iniquidade, aonde? No meu coração. O Senhor verá. E eu atendi. Não é atender um desejo pecaminoso por uma pessoa errada, por uma mulher, por um homem, né, errado, um sentimento proibido, que também pode ser, a pessoa aceita aquilo e aquilo prejudica a vida dela, acabou sua vida com Deus. Mas não é, eu não estou falando disso, eu estou dizendo desses sentimentos que fazem parte do dia a dia do ser humano, quando ele não conhece verdadeiramente Cristo, ou ele não cresce espiritualmente, porque a árvore só produz frutos quando ela cresce, e nós temos que produzir os frutos do Espírito, que é amor, entenda, que é bondade, que é benignidade, que é longanimidade, paciência, e domínio próprio, mansidão. Nós temos que fazer com que eles apareçam. Como é nossa comunhão com Deus, comunhão com a palavra de Deus. Então Obadias, o profeta, ele foi usado para advertir, para alertar o povo, entenda bem, de Esaú, o povo de Edom. Ele está usando hoje, entenda bem, o mesmo texto para nos advertir, porque toda escritura, ela é divinamente inspirada. Não é só do Salmo 91 que vai viver o homem. Entenda? É de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o livro de Obadias não está aqui por acaso, não, apenas para completar o canão, para completar aqui. Não. Tem lições valiosas, nós temos que pedir ao Espírito Santo. Quando você ler a Bíblia, Deus me dê essas lições, elas estão aqui na Bíblia. Estão o quê? Para o nosso crescimento espiritual. Está aqui para quê? Nos corrigir. Não foi isso que nós vimos? Vamos voltar, não se cansa não, deixa aqui que eu vou lá. Lá no 2 Timóteo 3,16.
Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, responder, para corrigir, para instruir em justiça. Aí o 17, para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Mas o homem perfeito é o plano de Deus, é que o homem ande na perfeição dele, Deus. Por isso Paulo disse, não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim. Deixe o plano de Deus fazer parte de você, comece a fazer. Por isso Jesus falou lá, lembra que eu já li para vocês, Mateus 44, 25, 5,45, desculpa, 5,45, Mateus 5,45, para que sejais filhos, entenda bem, do Pai que está nos céus. Está o Pai, está o Filho, irmão. Viva essa palavra, ame essa palavra. Então vamos, fica o livro de Obadias, versículos 12 e 13. Mas tu não desvia olhar para o dia do teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-se sobre os filhos de Judá, nos dias da sua ruína, nem alargar a sua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não desvias olhar satisfeito para o seu mal. Oh, misericórdia. Mas Deus está falando conosco. No dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o seu exército no dia da calamidade. Não faça isso. Quer dizer, não se alegre com a tristeza de alguém. Não se alegre com a lágrima de alguém. Ah, agora viu? Se meteu comigo? Olha aí a soberba ainda. Olha o versículo 3. Obadias só tem um capítulo. Versículo 3. Ele diz, a soberba do teu coração te enganou, como que habita nas tendas das rochas. Você sente uma pessoa tão protegida de Deus, que Deus chegou a matar uma pessoa, porque aquela pessoa fez um mal para você, Deus fez aquela pessoa sofrer um acidente, só porque ela fez um mal para você. Você sente, olha a soberba do coração, que aquela pessoa, entenda bem, o casamento dela foi destruído porque ela se meteu com você, que o filho dela está nas drogas, está na prostituição, o filho dela está assim, porque ela se meteu com você. Olha que soberba sua. Mas tem gente se achando assim, chega até daquele sorriso assim de felicidade. A mão de Deus pesou, se meteu com o filho de Deus, quer dizer, se meteu com o filhinho do papai, o papai, ó, para com isso. Olha a soberba do coração, irmão. E nós temos esse sentimento, não tem gente que tem assim. E se nós deixarmos, nós somos tomados. É uma vaidade que toma conta do nosso coração, uma soberba, que achamos que somos filhinhos do papai, e o nosso papai é tão forte, tão poderoso, não se mete com o filhinho do papai não, que ó, o papai vai, ó, castiga. Então, olha, fulano, o marido dela foi embora, a mulher dele foi embora, viu o que aconteceu com o filho dela, com o filho? Aí você diz, viu? Se meteu com o servo de Deus, se meteu com o filho de Deus. Que soberba do coração, irmão. Você está achando que Deus então está castigando aquela pessoa só porque o papai está castigando a pessoa porque o filhinho dele foi tocado? Para com essa besteira. Não tem nada a ver, você está misturando as coisas. Mas tem gente com essa soberba. Tem gente com essa soberba que chega a dizer assim, olha só, você está falando, não sabe, o meu Deus, o meu Pai é o poderoso, aquela pessoa se meteu comigo, agora veja o que está acontecendo. Não, sofreu um acidente de carro, ficou até paraplégico, aleijado, ficou, sei lá, alguma coisa. Aí a pessoa diz, viu, se meteu com quem não devia se meteu com o Filho de Deus, olha que soberba, não deixe isso entrar. Essa palavra foi o que Paulo falou a Timóteo, está aqui para nos corrigir, não está aqui para enfeitar a Bíblia não, o livro de Obadias, talvez você nunca tinha lido na sua vida, talvez nunca achou que não tem mensagem nenhuma para mim, tem, toda a Bíblia é divinamente inspirada, irmão. Para quê? Para nos ensinar, para nos responder, para nos corrigir, entenda bem, para que possamos viver a vida do tipo de Deus. Glória a Deus.